Muito boa tarde a todos. Depois da reunião que tivemos esta manhã, reunimos-nos agora para a audição com a entidade reguladora dos serviços energéticos sobre, e cito, o agravamento da dívida tarifária no setor da energia face à proposta apresentada pela ERSE para 2024. Este é um requerimento que foi aprovado nesta comissão, como se lembram, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Tenho o gosto de dar as boas-vindas ao professor Pedro Verdelho, Presidente da ERSE, e está também a doutora Ana Figueiredo, assessora de Comunicação, e eu queria muito brevemente explicar a grelha que vai marcar os trabalhos desta audição. Haverá uma apresentação, querendo, do requerimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD. O professor Pedro Verdelho, Presidente da ERSE, tem até 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois haverá uma ronda de intervenções em que cada um dos grupos parlamentares, recordo, tem até 4 minutos e cada um dos deputados únicos tem até 3 minutos, num total de 30 minutos. E depois o Sr. Presidente da ERSE terá até 15 minutos para uma resposta global às perguntas, inquietações dos vários grupos parlamentares e deputados únicos. O Sr. Presidente da ERSE trouxe-nos uma apresentação que gostaria de dar, que foi distribuída em papel, mas não temos meios nesta sala e, segundo sei, não tínhamos constância desta apresentação. Por isso eu peço ao Sr. Presidente da ERSE, se puder na sua apresentação, ainda que utilize este PowerPoint, possa ser o mais descritivo possível, e peço aos serviços para depois providenciarem na página da Assembleia da República esta apresentação, para se alguém quiser seguir a posteriori, e não só, eu não sei se estamos a ser transmitidos em direto, mas se estivermos depois a posteriori pode revisitar a gravação áudio e vídeo desta audição e seguir com a apresentação PowerPoint que estará então nos serviços. Sendo assim, voltando a dar as boas-vindas ao Sr. Presidente da ERSE, convido o Sr. Deputado Hugo Carvalho para a apresentação do requerimento até 3 minutos. Queria recordar aos Srs. Deputados que vamos ter a seguir plenário e por isso temos de ser bastante estritos com os tempos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentos ao professor Pedro Verdelho, que se junta a nós uma última vez nesta legislatura, a nosso pedido desta comissão, que foi aprovado, aliás, por todos os partidos, e é um pedido que resulta, no fundo, de duas surpresas desagradáveis que o regulador entendeu comunicar aos consumidores. Um aumento de preços, portanto, um aumento de tarifas que se materializa num aumento de preços, e um aumento da dívida tarifária, que pesa nas faturas dos consumidores portugueses há muitos anos, que estava numa trajetória de redução feita por vários governos, também há muitos anos, e que tem agora um aumento que nos deixou surpresos desagradavelmente. Portanto, ou seja, é desagradável porque se paga mais e mais, paga-se mais na fatura, paga-se mais porque se oneraram os consumidores futuros com mais dívida e paga-se mais porque mais dívida pode eventualmente, e o Sr. Professor vai-nos esclarecer sobre isso, pode eventualmente até reduzir a nossa capacidade de investir no que precisamos de investir agora, porque temos maior peso de dívida, portanto, paga-se mais e mais, isso é desagradável. E é, no fundo, uma surpresa porque nós estivemos até agora, e passámos um período de guerra no mundo, de crises, particularmente de crise energética, em que estávamos habituados a um discurso conexo entre o regulador e entre o Governo de Portugal, os preços sobem em todo lado, menos aqui. Há uma crise energética, mas Portugal tem aqui um milagre em que a tarifa é baixa, em que os preços são baixos, em que tínhamos tarifas de acesso às redes negativas e, portanto, agora vir esta surpresa desagradável deixa a ideia de que se acertou no remédio, mas que alguém se enganou na dose, que se deu dose a mais. E, portanto, que foram anunciadas estas medidas positivas na altura da crise, mas afinal eram para pagar à frente. Fica a ideia de que afinal era tudo para pagar e isso coloca-nos à partida um conjunto de questões que é muito simples, que é questionar o regulador sobre o que é que justifica este aumento significativo na tarifa, porque é um aumento muito significativo, o que é que justifica o aumento da dívida tarifária e, inclusivamente, o que é que justifica ser o regulador a fazer essa comunicação ao país, porque é uma opção política de governos,
mas que foi feita pelo regulador. Aliás, o Governo eclipsou aqui, não sabemos do Governo. É uma coisa mais lateral do que o que justifica a dívida, mas é relevante. E, naturalmente, se as transferências do Orçamento de Estado para este desequilíbrio estão asseguradas, se nós agora vamos comprometer vários governos daqui para a frente a todos os anos preverem transferências do Orçamento de Estado para o sistema tarifário para manter preços e no fundo, enquanto é que poderemos ter comprometido também o futuro e qual é o cenário futuro que se avizinha e, obviamente, se já pagámos a conta total do desequilíbrio ou se nos traz mais alguma surpresa desagradável que nos queira comunicar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho. Dou então agora a palavra ao Sr. Presidente da ERSE para uma intervenção inicial até 10 minutos. Tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras deputadas e senhores deputados, é um prazer sempre estar aqui nesta casa, na Assembleia da República e particularmente nesta comissão. Eu tenho, enfim, uma apresentação. Eu vou debruçar-me, que depois será disponibilizada também na página de internet da Comissão. Se der, tem que falar mais perto. Muito bem. Nesta minha apresentação eu ia propor-me tratar 5 pontos. Um que tem a ver exatamente com a questão que foi colocada sobre os fatores explicativos para a existência de desvios tarifários em 2023. Depois a questão da sustentabilidade da repercussão destes desvios tarifários num período alargado e a razão, a bondade para se fazer isso. Também tratar a questão da evolução das tarifas reguladas e a comparação de preços de mercado. Temos um mercado, não temos só tarifas reguladas, portanto há que ver como é que se comparam. A questão da comparação internacional, da evolução dos preços, nomeadamente o Eurostat, e por fim uns pontos sobre a sustentabilidade do SEN, do Sistema Elétrico Nacional e Energético, neste processo de transformação energética que estamos a viver. Indo aos fatores explicativos, no slide 3 apresenta-se uma série com o preço médio diário da eletricidade no espaço ibérico, no OMIE. Uma série longa de 2007 a 2023. E olhando para esta série, vemos claramente que 21, 22 e 23 são muito impactados por enorme instabilidade, enorme volatilidade. Portanto, é um problema de nível, é um problema de a eletricidade, de facto, devido à crise energética, aumentou substancialmente, há um problema de nível, mais que duplicou o valor médio anual de 47,16 euros para 124 euros por megawatt-hora, mas temos uma volatilidade enorme. A relação que está aqui ao lado entre o valor máximo e o valor médio passa de 2 vezes para 4,4 vezes. Portanto, há uma incerteza, há uma imprevisibilidade enorme. Aquela bola de cristal difícil no passado desapareceu. E, portanto, há aqui um problema sobre a previsão. E no slide seguinte, no slide 4, procura-se explicar de facto a razão desta decisão de adiar desvios tarifários ou cobrar estes desvios tarifários num período temporal mais alargado. Nós temos nesta figura, neste slide são apresentadas 2 figuras. Na figura da esquerda está a evolução do que era expectável o custo da energia elétrica para o ano 2023. E nós vemos que de setembro a 15 de dezembro o valor expectável estabilizou em cerca de 200 euros por megawatt-hora. E depois vemos o que aconteceu a partir de 1 de janeiro de 2023. Não tem nada a ver. Há aqui um diferencial entre a previsão tarifária, que estava alinhada com o que se estimava até 15 de dezembro, em cerca de 213 euros por megawatt-hora, que é a reta amarelo, e o que de facto aconteceu, há um desnível, há um diferencial de mais de 120 euros por megawatt-hora. Este desnível havia que corrigir. Só isto cria um desvio tarifário associado
ao diferencial dos custos com a produção garantida. E são esses contratos de preço garantido que permitiram-nos ultrapassar, de alguma forma, com estabilidade tarifária, a crise energética que vivemos em 22. Nós estamos a falar de uma situação de 23, onde, de facto, os preços já afundaram, não tinham nada a ver com os preços que se verificaram em 22, e que nos surpreendeu a todos. Por alguma razão, no primeiro semestre de 23, tivemos as ofertas indexadas com preços muito inferiores às ofertas a preço firme. E isso criou naturalmente um desvio. Portanto, essa observação dos tarifários indexados face aos tarifários firmes, desde logo mostrava que ia haver um desvio ao nível da monetização da energia com contratos de preços garantidos. E nós corrigimos isto no slide seguinte, que se vê, há uma revisão excepcional de tarifas muito em alta, das tarifas de acesso às redes. De facto, era perspectivada muita receita desses contratos de preço garantido que não existiu e, portanto, havia que rever a situação. Ela foi revista de forma célere, utilizando os instrumentos que estão estabelecidos, através de uma revisão excepcional, foi revista a 1 de julho e fixou-se um preço também alinhado com o que se previa que custaria a energia para o segundo semestre, que está na figura da esquerda. Estabeleceu-se um preço de 111 euros por megawatt-hora e o que aconteceu é o que está depois na curva azul. E, mais uma vez, verifica-se que chegamos ao quarto trimestre e há novamente um desvio, porque os preços no quarto trimestre surpreenderam-nos relativamente em baixo. E por isso também, mais uma vez, no quarto trimestre, as ofertas tarifárias de mercado indexadas tiveram preços substancialmente inferiores às ofertas firmes e daí a correção novamente em janeiro com uma fixação de tarifas de acesso às redes mais alta, porque essas receitas não estavam lá. Pronto, esta é a razão. Aliás, vê-se, que é o slide 6, qual é o valor que está aqui em causa. Estamos a falar de desvios da ordem de 1,7 mil milhões de euros. E esta volatilidade é tão grande, é uma nova realidade que mostra que o nosso sistema elétrico, não é só o português nem o ibérico, é o europeu, está desadaptado. Há falta de flexibilidade. Há momentos onde temos tanta energia que não sabemos como colocá-la e os preços afundam, e há outros momentos em que há falta de energia porque não temos renováveis e, portanto, há escassez e os preços são encostados ao preço marginal do combustível fóssil mais caro. E isto cria uma volatilidade enorme que, aliás, vê-se, se nós compararmos o slide seguinte, se nós não tivéssemos revisto as tarifas em julho, a dívida teria sido de 3 mil milhões de euros e não de 1,7 mil milhões de euros. Portanto, 6 meses, aquela alteração crucial, estrutural das tarifas de acesso às redes a 1 de julho foi fundamental para mitigar de alguma forma este efeito. Portanto, isto é um desafio que temos pela frente. Queria também referir que esta decisão de alocar desvios de forma em períodos temporais mais alargados não tem nada a ver, e por isso é uma decisão relatória, não tem nada a ver com a geração inicial de dívida. A geração inicial de dívida foi feita cortando o custo expectável do ano. E isso é completamente antirregulatório, porque gera ineficiência. O que está aqui em causa é que a tarifa deste ano foi fixada para ser próxima do que nós esperamos que sejam os custos do ano. E há um desvio do passado, que se fosse recuperado integralmente neste ano, ia aumentar as tarifas em 30%, gerando ineficiência, porque não estávamos a repercutir custos, estávamos a repercutir um desvio. Estávamos a criar uma escassez virtual que não existe na realidade. Daí a decisão de mitigar, de alocar estes desvios em períodos temporais mais alargados. Foi feito este ano e será feito nos próximos. Quer eles sejam positivos e negativos, porque estamos a falar de volatilidades que impactam muito na eficiência de custos, na alocação eficiente dos custos e da eficiência de Pareto do próximo ano. Portanto, esta é a razão e daí que este instrumento foi utilizado naturalmente
tendo em conta uma análise de sustentabilidade que se apresenta no slide seguinte, onde se vê, de acordo com a evolução que é expectável dos preços de energia, se vê que esta alocação num período alargado é sustentável. Portanto, consegue-se, no fundo, recuperar o desvio, mas sem afastar muito os preços pagos dos custos reais que são expectáveis. Portanto, esta é a razão e daí e de forma neutra para o mercado, porque está nas tarifas de acesso às redes. No slide 9 apresenta-se para informação o que é que tem sido a trajetória das tarifas de acesso às redes e bem como o que é que seria se tivéssemos de forma ineficiente imputado aquele desvio de 2023 todo no ano. E a escassez, a contenção, o impacto que isto teria na procura, nomeadamente dos consumidores residenciais. E na figura seguinte tem-se o efeito nas tarifas transitórias de venda a clientes finais, nas tarifas do Serviço Universal do CUR, em que vemos que, em vez de uma variação anual de 2,9%, teríamos um aumento de 34%. Muito acima do que seria o custo expectável, de facto, do próximo ano, que se alcança com esta variação de 2,9% em 2024. No slide seguinte, compara-se o posicionamento da tarifa regulada com as tarifas do mercado. E vemos que, nesta decisão tarifária, a decisão da ERSE foi no sentido correto. A tarifa regulada está no meio de todas as ofertas do mercado, que é o que mostra esta figura do slide 11. E, em termos médios, as ofertas no mercado estão, em média, 5% abaixo das tarifas do mercado regulado. Portanto, há escolhas, o exercício de escolha de fornecedor por parte de cada consumidor é desejável, é favorável. No slide 12 e 13, apresenta-se a comparação de preços do Eurostat e mostra-se que, de facto, os preços em Portugal estão estabilizados porque o nosso sistema tarifário é um sistema com muita firmeza, porque há muitos anos que se utiliza o que agora aparece como um remédio desta discussão que houve do mercado, do redesenho do mercado de energia, que tem a ver com a existência de contratos por diferenças a preços firmes. E foi esses contratos que permitiram esta estabilização de preço. E, por último, terminava, eu pedia-lhe, já passaram os 10 minutos, mas talvez mais 1 ou 2 minutos. De facto, nós estamos a viver um período novo, um período em que há uma falta de flexibilidade enorme nos sistemas elétricos. E não é só na Península Ibérica, é em toda a Europa. Mesmo no centro da Europa, onde temos tecnologia muito firme, mas que oferece firmeza, mas como, por exemplo, o nuclear. Mas ao oferecer essa firmeza também não é nada flexível. E o problema da falta de flexibilidade ainda é mais aguda no centro da Europa. Por isso é que nós, em 2023, tivemos preços negativos, tremendos, porque não havia onde encaixar tanta energia, em algumas horas. E estão aqui gráficos que mostram isso e onde se analisa esse desvio padrão, portanto não é um problema só de Portugal. E no último slide partilhava convosco uma reflexão sobre estes desafios. Eu diria que muito do trabalho regulatório para lidar com estes desafios está feito. O principal, e que é pouco discutido, tem a ver com a gestão de risco. Num ambiente de grande volatilidade, a questão do risco é fundamental para não se socializar a incompetência e a imprudência. Nós, em termos regulatórios, implementamos um gestor integrado de garantias e de riscos, em que o risco é observado em base diária, o risco de todos os agentes lá da oferta é observado em base diária e as garantias são atualizadas em base diária, para garantir que não há risco sistémico. E este é um instrumento regulatório fundamental neste contexto. O outro tem a ver com os desenhos de mercado e a estrutura tarifária. O que nós fizemos, a decisão que tomamos este ano, é um desses ingredientes.
quando nós tratamos os desvios de forma diferenciada dos custos, é um aspecto inovatório que visa tratar de forma adequada esta volatilidade e esta falta de adaptação do sistema de forma transitória, enquanto os investimentos em flexibilidade não surgirem e vão demorar a surgir. A revisão excepcional de tarifas poderão ser mais frequentes também neste contexto. Já fizemos em 2022 uma e em 2023 outra. O aperfeiçoamento do aproveitamento a mais largo prazo para também garantir estabilidade é outra dimensão que estamos a concretizá-la e estamos a fazê-la e a aprofundar. E, por fim, o aperfeiçoamento dos ajustamentos tarifários, por forma a que a revisão excepcional de tarifas seja substituída por algo mais automático. Já fazemos isso nos ajustamentos da componente de energia, temos que fazer nos ajustamentos da componente de acessos, porque são em sinal contrário e compensam-se, para exatamente reduzir estes desvios. Portanto, a volatilidade está aqui e nós temos é que pensar em instrumentos para viver com esta volatilidade, que protejam os consumidores. A questão do CUR e do regime supletivo são fundamentais, a existência de tarifas sociais é fundamental neste contexto de volatilidade que gera e agudiza as falhas de mercado. A redução das barreiras à entrada de tecnologias descentralizadas, recursos energéticos distribuídos de pequena dimensão que promovem essa e contribuem para essa flexibilidade é fundamental. A ERSE está a alterar o quadro regulatório e já o alterou para promover isso. E, por fim, a descoberta da flexibilidade através de um conceito que está no nosso plano estratégico, e depois teria muito gosto em também poder vir cá apresentá-lo, que tem a ver com o conceito do local, que tem a ver com as dimensões da globalização, da integração de mercados, das questões da energia ao nível local, da localização com modelos de negócios mais simplificados e fora do layer comercial centralizado e, por fim, a economia circular com o acoplamento de vetores energéticos e de setores de atividade. E muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu deixei que pudesse estender até 1,6 vezes. Espero que as previsões do Sr. Presidente e da ERSE não derrapem tanto como derrapou agora no tempo, porque precisamos de flexibilidade, mas não tanto. Por isso agora, quem vai ser penalizado, digamos assim, vão ser aqui os senhores deputados, porque eu vou ser menos estrito, porque senão vamos, de certa forma, sobrepor-nos ao plenário, algo que não pode acontecer. Por isso eu queria começar por convidar o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do PS, para fazer uma apresentação ou para fazer perguntas até 4 minutos. E vou ser estrito, Sr. Deputado. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento o Presidente da ERSE e permite-me que daqui para a frente eu trate por professor. Porque, de facto, aquilo que o senhor hoje aqui nos trouxe é uma lição absolutamente enorme para aquilo que também é a classe política da visão do sistema e da forma como este mercado, entre aquilo que é a produção, as entidades privadas, mas sobretudo aquilo que são os consumidores finais e, em prática, o povo português. O modelo em que o mercado tem funcionado claramente se traduz numa resposta absolutamente objetiva. A tarifa nos consumidores residenciais em Portugal é 10% mais baixa do que em Espanha e bastante mais baixa do que aquilo que é a média europeia. O mesmo acontece também em relação às tarifas nos consumidores industriais, onde conseguimos hoje manter uma tarifa energética bastante mais baixa do que aquilo que são as tarifas de eletricidade no espaço europeu. A dívida tarifária, e é este assunto que aqui nos traz, percebe-se bem o que aconteceu, até no próprio requerimento do PSD, percebe-se bem o que é que aconteceu nos últimos anos. Desde o ano 2010 até o ano 2015, há um aumento dessa dívida tarifária, que de facto chegamos a um pico de dívida tarifária resultante daquilo que era o sistema e o modelo de governação, e aqueles que me conhecem sabem que eu falo muito pouco no passado, mas de facto, durante o governo do PSD, a dívida tarifária chegou aos 5 mil milhões de euros. Atualmente, a dívida tarifária situa-se em 879 milhões de euros e sabemos que no ano 2024 essa dívida tarifária irá aumentar para próximo dos 2 mil milhões de euros. Este é um enquadramento importante e que eu justifico, de facto,
quando muitas vezes se acusa o Partido Socialista de não tomar decisões, eu diria mesmo que durante a governação do PSD houve poucas decisões em relação a medidas de política que não foram tomadas para diminuir aquilo que era a dívida tarifária no sistema energético nacional. E, de facto, essas medidas podiam ter sido tomadas. Porque acabar, por exemplo, com aquilo que eram as tarifas feed-in relacionadas com as renováveis, podiam ter sido tomadas essas medidas, ou de facto acabar, por exemplo, com aquilo que eram os contratos de aquisição de energia também no sistema elétrico nacional. Durante os últimos anos, o PS, e de facto há aqui uma mistura daquilo que é a regulação, mas também com aquilo que são as medidas de política que os diferentes governos e ideologias políticas tomam algumas decisões em relação a essa matéria e que, de facto, quando se acaba com o fim da garantia de potência, inicia-se aqui uma redução daquilo que é a dívida tarifária em relação a esta matéria. Ou uma medida que tem sido pouco ou falada às vezes por um motivo, mas de facto a introdução dos leilões permitiu introduzir ganhos no sistema que também concorrem para aquilo que é a redução desta dívida tarifária. Por isso são algumas das medidas de política que complementaram aquilo que são as decisões do regulador em matéria de dívida tarifária. No entanto, percebemos que claramente o ano 2021 e 2022 foram anos muito difíceis para aquilo que era o panorama e o acesso dos produtores à energia e no funcionamento do mercado que havia uma expectativa em relação ao preço e claramente essa expectativa subiu face àquilo que eram as expectativas de mercado. Durante o ano 2023 parece-me que de facto esta noção e esta revisão às tarifas de acesso à rede vem minimizar e de facto foi uma decisão do regulador, mas também acompanhado por aquilo que são os decisores políticos, nomeadamente o Partido Socialista em relação a esta matéria, não contribuir para que esta dívida aumentasse significativamente nos próximos anos e aquilo que eu lhe deixaria em jeito de questão, para Sr. terminar, Professor, sim, era mesmo se todas as medidas que foram tomadas durante os últimos tempos garantem ou não aquilo que é a introdução de energias renováveis no sistema, que é esse um desígnio europeu, mas também um desígnio nacional, e se a sustentabilidade do nosso sistema energético garante que possamos ter um preço de energia o mais competitivo possível para o nosso país face ao panorama europeu. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha aqui já mais algumas perguntas para o Sr. Professor Pedro Verdelho, mas obriga-me a colocar mais uma no geral, que é uma pergunta de correção histórica para fazer ao Partido Socialista, porque a dívida tarifária foi inventada por Sr. Engenheiro José Sócrates, que descobriu essa virtualidade. E quando se cria dívida tarifária, cria-se despesa há vários anos. O facto que o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro imputa aqui que 2015 tem o máximo da dívida tarifária só quer dizer que houve muita dívida tarifária criada no governo anterior. Muitíssima. Reduzimos de forma a que pode observar que a partir de 2016 para a frente ela começa a reduzir. Mais. Foi nesse governo até que se instalaram as primeiras centrais renováveis sem feed-ins, sem essas despesas extra que depois contribuem para termos esta montanha de dívida. E, portanto, enfim, eu não vou pedir ao Sr. Professor para explicar, não lhe vou cometer essa descortesia de pedir para explicar a história ao Partido Socialista, porque há mais coisas e mais importantes que eu queria esclarecer consigo. Porque o que é que nos confirma aqui? Voltando ao tema que é importante. É que houve um problema de previsão, e há um problema de previsão. É que, no fundo, diz-nos que confirma o facto, aliás, nós tivemos descidas tarifárias, tivemos tarifas de acesso negativas, aqui pelos gráficos que nos trouxe. Em 2022 já havia guerra, tivemos tarifas de acesso à rede negativas. Em 2023 tivemos tarifas de acesso à rede negativas, porque existia isto em Portugal. Aliás, nós, quando vínhamos escrutinar as contas e as opções do Governo, existia uma coisa em Portugal. Existia a entidade reguladora a dizer temos milhões. Há milhões, temos 4 mil milhões de excedente sobre ganhos da produção renovável, tudo o que já nos explicou aqui e que nós sabemos e conhecemos. E o Governo dizia, há milhões, nós vamos largar os milhões. Queremos largar os milhões em todo o lado. E acontece depois que o que se confirma é que afinal não havia.
os milhões. Afinal, havia milhões porque se ia pagar à frente, porque se iam subir preços à frente e porque se ia criar mais dívida à frente ou subir a dívida. Enfim, se for tudo na tarifa ou meio na dívida, meio na tarifa, como já nos explicou, o que interessa relevar aqui é que houve um erro de previsão. Houve, de facto, um erro de previsão. Havia milhões, mas era para pagar pelos consumidores futuros. Ou seja, distribuíram o que não tinham. Isto, se for feito pelo Governo, Sr. Presidente, é socialismo. A gente já sabe. Distribuir o que não tem é socialismo. Pelo Governo socialista já não nos admira. Fazer isto pelo regulador preocupa-nos porque há um erro de previsão que não é um pequeno erro, nem é uma coisa leve. É um erro de uma previsão de 2 mil milhões de euros, pelas assim, de contas grossas que eu vejo aqui. E em 2023 aplicaram-se tarifas negativas de acesso à rede, que permitiram, aliás, 21, 22, 23, foi permitido ao Governo, pelo regulador, que é a entidade que nós queremos que nos diga a verdade, naturalmente, foi permitido ao Governo fazer um discurso que acabou de ser reproduzido, aliás, pelo Partido Socialista, de que os preços são altos no mundo todo, o mundo todo está em guerra, os preços são altos em todo o lado, menos em Portugal. E isso fez-se à custa dos consumidores futuros e dos governos futuros que, à custa de um desequilíbrio aqui criado, vão ter que continuar, todos os governos, a transferir para o sistema elétrico as quantias necessárias para manter preços. Chega-se aqui e nós queremos saber uma coisa muito concreta. Qual é a responsabilidade deste erro de previsão? Quem é que foi? Quem é que fez mal as contas? Nós acreditamos que a ERSE tem capacidade de ser cautelosa nas contas e de não ser exagerada. Depois, porque entretanto a tarifa social passa a ser paga pelos comercializadores, se estes aumentos que agora verificamos na tarifa já incluem o aumento que vai ser verificado na fatura dos consumidores à conta disto, ou se vamos ter ainda mais aumentos à conta de outra opção política. E, no fundo, como é que se justifica que se tenha beneficiado o discurso político em todo este tempo, 21, 22 e 23, quando, de facto, só se estava a criar dívida à frente e já todos percebemos o que é que isso passou e como é que evitamos este erro para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem até 4 minutos, então. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento também o Sr. Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, agradecendo desde logo a exposição inicial, que manifestamente respondeu ao requerimento aqui apresentado em outubro pelo Partido Social Democrata e que o Grupo Parlamentar do Chega também acompanhou com um voto favorável, na medida em que nos parecia preocupante e relevante o dado de que a dívida tarifária iria aumentar, como nunca antes tinha aumentado. No entanto, vimos mais tarde, em dezembro, dados também disponibilizados pela ERSE dizerem que acreditavam que esta dívida poderia desaparecer até 2028. A primeira questão que trago neste sentido é que sacrifícios é que terão que ser feitos pelos consumidores ou se o caminho passa por exigir dos consumidores, portanto, um aumento de preços, que se traduza num aumento de preços na fatura da eletricidade, de que forma e que políticas é que um novo governo terá que adotar, tendo em vista então esta meta que a ERSE disse ser possível. Não vou entrar aqui numa conversa de passa-culpas, não me compete a mim nem ao meu partido fazê-lo, mas gostava também de perguntar relativamente à falta de flexibilidade do nosso sistema elétrico, que aqui mencionou, dizendo que não é um problema só de Portugal, também não é um problema só do mercado ibérico, que na verdade é um problema que toda a Europa também vai enfrentando. Que medidas é que devem ser tomadas então, num cenário em que se perspectiva um novo governo, que medidas é que podem ser tomadas para trazer mais flexibilidade ao sistema elétrico? Sabemos que tem existido um avanço tecnológico, mencionou energias renováveis, mencionou também a energia nuclear, que sabemos que vai constar de alguns programas políticos de alguns partidos, nomeadamente do Partido Chega também, e portanto, em que medida é que estes avanços vão comprometer ou não esta flexibilidade e que medidas complementares é que podem ser tomadas para que este avanço tecnológico não comprometa ainda mais este sistema elétrico pouco flexível.
E para concluir, e centrando mesmo no ponto que gostaríamos de centrar, porque estas discussões muitas das vezes são impossíveis de acompanhar para o cidadão comum, que tem manifesta falta de literacia para acompanhar estes temas do mercado elétrico no geral. Sabemos que aquilo que foi anunciado como um aumento na fatura da luz para as famílias inicialmente de 1,9%, na verdade de 1,9%, traduziu-se mesmo num aumento de 3,7%. A ERSE inicialmente tinha manifestado em outubro, se não estou em erro, que este aumento seria apenas de 1,9%, mas a verdade é que em janeiro as faturas vão aumentar 3,7% e a própria ERSE fala num aumento para um casal de 2 filhos, com uma potência contratada que a ERSE exemplifica, num aumento de 3,27 euros por mês. Aquilo que eu pergunto é, vão existir mais aumentos inesperados? Como é que o português comum vai, no fundo, enfrentar esta situação? A eletricidade vai ficar mais cara, sim ou não? De forma muito simples para os portugueses perceberem lá em casa, num contexto em que sabemos que existem 936 mil clientes, em média, no mercado regulado, e que só no último ano houve uma transferência de cerca de 100 mil clientes para este mercado regulado no recurso à eletricidade. E, portanto, aquilo que gostávamos mesmo de centrar era na lógica do cliente, do cidadão comum, de que forma é que esta dívida e este aumento da dívida vai impactar a fatura dos portugueses. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da ERSE e quem o acompanha. Agradeço muito a apresentação e a exposição que fez. Não é um agente partidário, por isso não vou falar de partidos nem de posições que os partidos tomaram. Vou tentar aqui ser rápido, mas falar tecnicamente. E aquilo que me pareceu da sua exposição, e que nós concordamos certamente com isso, é que num período de alta volatilidade e de instabilidade, não só pela guerra, mas também pela transição energética em si, efetivamente é preciso que os próprios sistemas elétricos sejam suficientemente flexíveis, como também disse, para acomodar estes choques, sejam positivos ou negativos. E por isso que eu lhe queria perguntar, muito concretamente, tendo em conta o atual sistema de tarifas de acesso à rede, é se, e eu penso que é da legislação até, mas corrija-me se estiver enganado, é se este quase forçar do cálculo ser anual, quando poderia, a nosso ver, por exemplo, aqui de forma gradual, ser, por exemplo, trimestral. Eu estava também aqui a ver o slide da página 9 e parece-me que as diferenças são grandes. E a minha pergunta era essa, se a ERSE não seria favorável a ciclos mais curtos de vigência, começando por essa possibilidade de ser trimestral e as tarifas passarem a ser estabelecidas numa base trimestral e assim o desvio criado também a cada trimestre e superado logo, recuperado logo no trimestre a seguir, de modo a podermos ter aqui uma flexibilidade maior para acomodar os choques, que poderia ser algo que a curto prazo a Assembleia, quer dizer, até ao fim desta legislatura já não, obviamente, mas que poderia ser algo que aqui em termos de política pública nós do nosso lado pudéssemos alterar para haver aqui maior flexibilidade, que seria certamente benéfica para todos e para os consumidores, que é aquilo que obviamente se quer. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente desta Comissão, o Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não, tem o Sr. Deputado Duarte Alves, sim. Eu tinha aqui por ordem, estava bem. Sr. Deputado Duarte Alves, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da ERSE, professor Pedro Verdelho. E, de facto, este requerimento do PSD aborda aqui o tema da dívida tarifária e eu acho que é uma discussão interessante. Nós percebermos, enfim, as projeções, se é melhor baixar o preço agora e aumentar a dívida tarifária ou pelo contrário, aumentar agora os preços para baixar a dívida tarifária. Essa é uma discussão, de facto, importante sobre as previsões, os modelos de previsão, que também deixam muito a desejar, mas eu creio que temos que ir a uma discussão a montante dessa mesma discussão sobre como é que gerimos a transferência entre o presente e o futuro com o mecanismo da dívida tarifária. Aquilo que nós precisamos discutir e que está a montante dessa discussão é os pressupostos do modelo regulatório da ERSE. Pressupostos estes que, a nosso ver, protegem demasiado os rendimentos e os lucros das empresas privadas que atuam no setor regulado. Porque nós
temos acesso a vários documentos da ERSE, nomeadamente um documento ainda agora de dezembro de 2023, que tem como título Proveitos permitidos e ajustamentos para 2024 das empresas reguladas do setor elétrico, onde aquilo que na prática se define neste documento, que sai regularmente e que é definido pela ERSE, são remunerações garantidas para as empresas que atuam no mercado regulado. E os pressupostos que estão na base destes cálculos, deste modelo, deste algoritmo que, no fundo, é utilizado pela ERSE, são os pressupostos que têm garantido os lucros muito significativos da EDP, embora sabemos que uma parte dos lucros da EDP não é feita em Portugal, mas uma parte é feita em Portugal e tiveram 900 milhões de euros de lucro nos primeiros 9 meses deste ano. Ou, por exemplo, da REN, onde aí o lucro é totalmente feito em Portugal e foi um lucro de mais de 90 milhões de euros, 96 milhões de euros nos primeiros 9 meses. E, portanto, estes lucros que têm sido realizados por estas empresas, em parte pela sua atuação no mercado regulado e por um mecanismo regulatório onde a ERSE define qual é a remuneração garantida a estas entidades, obviamente que nos leva a questionar se este modelo não é demasiado protetor desses rendimentos das empresas energéticas e não suficientemente protetor dos consumidores que estão no mercado regulado e, em geral, de todos os consumidores, porque, obviamente, a tarifa regulada depois tem um efeito de intervenção no mercado que acaba por influenciar também as tarifas do mercado regulado. Nós vemos em vários documentos da ERSE estas expressões como sistema de estímulos, de remunerações garantidas. Tudo isso é algo que verdadeiramente nos revela que há aqui uma falha da ERSE na proteção dos consumidores. E depois é também um modelo opaco, porque as empresas energéticas, na verdade, têm sol na eira e chuva no naval. Sol na eira porque têm contratos bilaterais com grandes consumidores, ou seja, com grandes empresas, contratos esses que ninguém conhece e que, portanto, há aqui uma opacidade que é evidente, porque são contratos que não são conhecidos e não se sabe exatamente qualquer tipo de controle sobre os contratos que são feitos, e depois no mercado grossista em que beneficiam destes rendimentos garantidos. E depois, obviamente, que as consequências das oscilações e todas estas transferências para cobrir a dívida tarifária são também elas assimétricas entre estes grandes consumidores e o consumidor doméstico, que acaba por, proporcionalmente, pagar muito mais quando é necessário abater a dívida tarifária. Relativamente à tarifa regulada, sabemos que existem várias tarifas reguladas, mas falo concretamente da tarifa regulada de venda final ao consumidor, que é aquela que interessa aos consumidores que estão no mercado regulado. Houve um grande aumento, de facto, do número de consumidores, também porque, por iniciativa do PCP, em 2016, se prolongou esta tarifa regulada, que é, de facto, um mecanismo de proteção dos consumidores. E para aí terminar, mas a verdade, e para concluir, é que esta tarifa continua a ter fatores de agravamento cujo objetivo é empurrar os consumidores para o mercado livre. A ERSE, ainda hoje, na sua apresentação inicial, o Sr. Presidente disse que é desejável estimular a concorrência, estimular o mercado livre. Ora, não é função da ERSE empurrar os consumidores para o mercado livre, nem estimular a concorrência. É a função da ERSE proteger os consumidores e não o tem feito quando aumenta as tarifas e, como disse há pouco na apresentação, se as tarifas reguladas já estão 5% acima da média ponderada do mercado livre, não há razão nenhuma para que aumentem. Há razão, isso sim, para que sejam mais ajustadas àquilo que são as tarifas que são praticadas no mercado livre e não os consumidores que estão no mercado regulado a serem empurrados através desses fatores artificiais que a ERSE politicamente introduz nos cálculos que faz para empurrar os consumidores para fora do mercado regulado, precisam de deixar de ter essa penalização e passarem a ter tarifas mais adequadas com os custos reais e com uma remuneração, digamos assim, das empresas do setor mais adequada e que não leve a estes lucros extraordinários e inaceitáveis que temos visto no setor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e peço desculpa pela ultrapassagem anterior e agora sim dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da ERSE, em primeiro lugar, e tentar enquadrar as perguntas que lhe vou fazer na ausência de uma dicotomia que me parece que é aquela maioritária nas perguntas anteriores. A dicotomia anterior é a de que existe uma escolha
que foi validada pela ERSE, acompanhada pelo Partido Socialista, que é antagonizada pelos restantes partidos à direita, mas todas partem do mesmo pressuposto. É que há um bolo e é na divisão do bolo que existe uma divergência. Os partidos à direita questionam se na divisão do bolo, porque o preço da energia subiu internacionalmente e na sua repercussão junto dos consumidores, se deveria ou não ter sido mais rapidamente dado esse impacto direto na vida das pessoas e não fazer esta diferenciação temporal desse impacto. Do lado da ERSE, do lado do Governo, do Partido Socialista, a ideia de que amortizar o impacto junto das pessoas seria a decisão mais correta, até para não criar problemas ou económicos ou sociais ou até estruturais no acesso à energia. Ora, eu queria saltar fora desta dicotomia, porque me parece que ela é redutora do debate. Ninguém nega que existiu um aumento internacional do custo da energia, que se repercutiu também no que toca à parte da eletricidade. Ninguém nega que todos os países no mundo foram afetados por isso, Portugal também. É certo que o investimento nas renováveis em Portugal nos permitiu ter aqui um impacto mais reduzido do que outros países que estavam mais dependentes do petróleo e mais, soma-se a isso também, o facto de Portugal não estar nem dependente do petróleo, do gás natural, das mesmas origens e regiões que países do norte da Europa, que criou ainda uma pressão no norte da Europa maior, das cadeias de distribuição que estavam associadas. Agora, também é verdade que tudo isto tendo acontecido, isto não explica uma parte considerável da criação da dívida tarifária. Porque nós podemos dizer, bem, mas houve aqui um salto que se cifra agora em 2.000 milhões de euros e foi tudo desta inconstância internacional. Bem, mas ao mesmo tempo que esta dívida tarifária de 2.000 milhões de euros foi sendo criada, foi também sendo visto por toda a gente que havia um aumento brutal dos lucros das empresas que trabalhavam neste setor. E por isso nós não podemos dizer que tudo tem como justificação a crise internacional, a perturbação das cadeias de fornecimento, alterações devido à guerra, as alterações geopolíticas, etc., quando na prática os sacrifícios que daí advêm não estão devidamente distribuídos. Nós poderíamos dizer, bem, houve um custo para todos e por isso agora estamos aqui a discutir apenas como é que se divide o mal pelas aldeias. Não. Houve alguns que tiveram lucros brutais neste período. E alguns que depois agora estão a ser, partes desses lucros, estão a ser incorporados numa dívida que tem que ser paga pelo sistema tarifário, dito de outra forma, vai ser paga pelas pessoas. E eu creio que esse é que é o ponto fundamental. É que uma é que a ERSE, mesmo tendo o seu papel de regulador, e eu não sou daqueles que considera que o regulador é completamente dissociado do poder político, no sentido em que a sua decisão é para substituir aquela que seria uma decisão política. Há decisões políticas que os políticos têm que tomar, e algumas não sendo tomadas são em si também decisões, mas é verdade que nesta distribuição dos sacrifícios, a ERSE está a fazer parte de um plano em que às pessoas está a entregar os sacrifícios, mas às empresas, em particular as grandes empresas do nosso país, está a entregar lucros, e lucros extraordinários, no momento em que em si eles são incompreensíveis. E é por isso que, para nós, a nossa percepção perante este debate é que ele não está a ser tido da forma como deveria ser tido. Ele compreende em si variáveis que advêm de uma distribuição de riqueza na sociedade que é negativa para o país, porque aumenta as desigualdades, é negativa para as pessoas, porque a aparece na exata medida que há outros que estão a lucrar imenso. E este é o pressuposto. E para terminar? E termino, gostava de ouvir então porquê da ERSE exonerar estes grandes players que têm lucros extraordinários, esta elite económica, para penalizar as pessoas e o resto da economia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço aos Srs. Deputados as intervenções, as dúvidas, o conjunto de perguntas que colocaram ao professor Pedro Verdelho, Presidente da ERSE, e agora dava a palavra ao Sr. Presidente da ERSE para responder com uma resposta global a estas várias intervenções de até 15 minutos. E temos mesmo que cumprir esse tempo, porque daqui a 16 minutos temos plenário e por isso agradecia-lhe concisão, mas que pudesse responder às várias perguntas dos vários grupos parlamentares. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos Srs. Deputados pelas questões colocadas e críticas. Iria procurar responder realmente a todas as questões colocadas. De facto, a geração renovável que está a entrar, ela é benéfica em termos de descarbonização da nossa sociedade, mas em termos económicos também é importante relevar isto. Nós, por isso é que estamos a vivenciar uma desadaptação do sistema elétrico, porque o diferencial de preços entre esta tecnologia renovável e o custo variável da tecnologia fóssil, o custo dos combustíveis é tão grande que leva a uma corrida, acelera esta transformação. E penso que isto é reconhecido por todos. E é esta corrida que de facto impacta no nosso território, cria dificuldades que todos observamos e que induz esta volatilidade, porque a tecnologia flexível ainda não tem a maturidade da tecnologia renovável de geração. E por isso é que estamos a vivenciar este período de grande volatilidade em que a diferença entre o que se chama o custo marginal ou o preço marginal, que se consegue observar todos os dias no preço horário do mercado ibérico e dos outros mercados europeus, é tão diferente do que é o custo médio. E, portanto, isso leva-nos a pensar do ponto de vista regulatório, e mais uma vez estou a tentar mostrar a bondade da nossa decisão regulatória de alocar estes diferenciais em períodos de tempo alargados. Isto leva-nos a ter que, do ponto de vista regulatório, conciliar estas duas dimensões. Por um lado, os preços marginais e os mercados têm que existir, e este mercado marginalista tem que existir, porque são esses preços marginais que vão proporcionar decisões de investimento que não são centralizadas. O novo sistema é um sistema descentralizado. E, portanto, se nós matamos o mercado marginalista e os preços marginais, deixamos de sinalizar isso. Ficamos irremediavelmente crucificados em ter que continuar a viver num sistema elétrico totalmente centralizado. E não é esta a sociedade do futuro. E, portanto, isto obriga-nos a, por um lado, ter que viver nesta volatilidade com esses preços marginais. É isso que vai aportar as necessidades de novos investimentos, que são feitas por cada um de nós, por cada um dos consumidores, por pequenos modelos de negócio, nas freguesias, nas cidades, nos locais. E, por outro lado, garantir que o dinheiro que sai do bolso dos consumidores representa o custo médio. E, com isso, temos que utilizar instrumentos de mais largo prazo, quer ao nível da existência de contratação firme a largo prazo que temos, nomeadamente com esta remuneração garantida da geração renovável, com contratos por diferenças que também estão a surgir, e por tratar a volatilidade e os desvios de uma maneira inovatória, para garantir que o que sai do bolso dos consumidores é mesmo o custo médio, não é mais nem é menos, não é o preço marginal. E com isto procuro também já responder a uma série de questões. Como evitar este erro para o futuro? É impossível. Nós não conseguimos alterar por decreto ou por regulamento a volatilidade e a realidade da falta de desadaptação. Temos que viver nela. E temos que ser engenhosos na concepção de mecanismos regulatórios para tratar isto. E é isso que fazemos. A questão da tarifa social é fundamental. A proteção dos consumidores vulneráveis e das falhas de mercado é fundamental. Só assim é que o mercado pode funcionar. Sem uma proteção adequada das falhas de mercado, nós, nomeadamente, as questões de vulnerabilidade, com a existência destes mecanismos, nós nunca conseguiremos ter um mercado funcional. E, naturalmente, o financiamento da tarifa social, bem sabemos que, do ponto de vista regulatório, temos dito, preferencialmente deve ser feito por orçamento de Estado, mas, não sendo isso possível, tem que ser feito utilizando mecanismos intrínsecos ao setor, porque a proteção, a eliminação da falha de mercado deve prevalecer sobre esse tipo de mecanismos. E, portanto, eu diria que estamos num second best e a IERS implementa, nos termos da lei, como é evidente, um modelo regulatório funcional que garanta a proteção e
e o combate desta falha de mercado associada à vulnerabilidade. As soluções para a falta de flexibilidade passam por armazenamento, passam por investimento do lado da oferta, mas passam também por investimento do lado da procura. E eu diria que esta transformação societal que estamos a viver, nomeadamente com a mobilidade, hoje nós temos muito armazenamento distribuído. E à medida que vai haver uma transformação da mobilidade, esse armazenamento está em cada veículo, está nas nossas casas. E o que temos que fazer é de forma, por isso é que a questão dos preços marginais é fundamental, é controlar cada um desses recursos energéticos distribuídos para maximizar o seu consumo e o carregamento quando os preços são baratos, quando há excesso de renováveis, e adiar o carregamento quando não temos renováveis. E com isso ajudamos a nivelar, a reduzir os preços, a nivelar os preços, porque quando nós vemos num modelo em que vemos preços marginais muito diferentes, é por causa de otimização. A otimização faz exatamente que todos os preços sejam equilibrados, porque quando a energia está barata nós armazenamos para exatamente injetá-la e resolver o problema da questão dos preços elevados. Nivelamos os preços, é isso que faz falta. Para isso precisamos de decisões, naturalmente, são milhares de decisões que nesta transição energética serão tomadas por cada consumidor individualmente, porque estamos a passar também, não estamos só a descarbonizar o sistema, estamos a passar de um sistema centralizado para um sistema descentralizado, onde vai haver partilha de energia, onde a simetria de informação é maior e, portanto, esse também é um tema regulatório fundamental que está no nosso plano estratégico para garantir exatamente a proteção dos consumidores e a eliminação destas assimetrias de informação, garantindo que todos se envolvam, digamos assim, na prestação desta flexibilidade, quer por modulação do seu consumo, quer por investimento em sistemas de armazenagem que contribuam, de facto, para voltarmos a ter um sistema elétrico mais adaptado. Sem dúvida, quer dizer, portanto, esta questão da volatilidade e da falta de flexibilidade resolve-se, é o ambiente que vivemos, portanto temos que inovar nos modelos regulatórios. Naturalmente a questão dos ajustamentos trimestrais é fundamental e nós temos hoje já no quadro regulatório a existência de ajustamentos trimestrais da componente das tarifas de energia e naturalmente temos que incluir, alargar esse âmbito para incluir também as tarifas de acesso às redes para evitar este tipo de situações. Porque o ambiente de facto é este, nós não o conseguimos alterar. E ele só será ultrapassado quando tivermos de facto mais armazenagem, mais armazenamento no sistema. Eu queria chamar a atenção que a questão do nuclear que foi aqui colocada não resolve este problema, agudiza este problema. Porque a tecnologia nuclear, o que lhe faz falta exatamente é a flexibilidade. E por isso nós vemos, por exemplo, que no centro da Europa, onde de facto há ali uma dominância de tecnologia, deste tipo de tecnologia, com pouca flexibilidade, e nós vemos, por exemplo, no centro da Europa, que tivemos situações tremendas de preços negativos. Quer dizer, os consumidores recebiam energia para consumir. Recebiam dinheiro para consumir, porque não era possível retirar aquelas centrais do diagrama de carga. E, portanto, havia o que sobra em termos de tecnologias flexíveis, proporcionalmente ainda é mais, mais perturbador, digamos assim, do que o que se passa na Península Ibérica. Portanto, o que nós precisamos num sistema energético de facto descarbonizado é flexibilidade. Essa é a mensagem-chave, é a flexibilidade. Sobre a questão da remuneração garantida das empresas reguladas, eu diria o seguinte, esta remuneração garantida não nos protege os consumidores, protege os consumidores. É exatamente o contrário, porque estamos a falar de monopólios naturais, estamos a falar de monopólios de redes. São essas as empresas que são reguladas e que, se não fossem reguladas, têm poder de mercado. Faz-me lembrar a abertura de mercado, por exemplo, nas telecomunicações, em que, para se chegar ao consumidor, era preciso comprar a última milha de rede.
Nós, no setor energético, não fizemos isso. A regulação foi muito intrusiva, exatamente pela fixação dos proveitos das empresas. Não podem cobrar nem mais nem menos do que aquilo. E aquilo que cobram, e o que está nas tarifas das redes, é o que teria que ser cobrado se aquela atividade pudesse ser exercida em regime de mercado altamente competitivo. É essa a taxa de remuneração que nós fixamos. E por essa via tem que haver um equilíbrio, porque os investimentos têm que continuar a chegar e, portanto, o valor que é fixado pela ERSE, pela regulação, é exatamente aquele, suficiente para garantir que não é gerada escassez por falta de investimentos que só prejudicaria os consumidores. Portanto, a questão da remuneração destes monopólios naturais é fundamental num sistema em que a inovação tecnológica é menor do que, por exemplo, nas telecomunicações. Porque nas telecomunicações os serviços puderam ser prestados por outras tecnologias. Na energia nós estamos inevitavelmente ligados a esta rede que serve todos. E, portanto, para evitar o lançamento de redes em paralelo, que iam ordenar o custo para todos, nós temos que ser intrusivos do ponto de vista da regulação, fixar o negócio daquelas empresas, os proveitos e as tarifas reguladas por elas aplicadas. E só isso. Os diferenciais entre o mercado regulado e o mercado livre, eu diria o seguinte, a nível de preços. A eletricidade, comparativamente com outros vetores energéticos, e a ERSE regula vários vetores energéticos, é mais complexo. E é mais complexa porque a diversidade comercial é muito maior. Exatamente porque nós temos, pela forma como os pontos de entrega do setor elétrico e do setor do gás são definidos, comparativamente, por exemplo, com o setor dos combustíveis. Nós, nos combustíveis, o modelo comercial de shopping around, o modelo comercial que permite a cada consumidor poder escolher o seu ponto de entrega, conduz a que o mercado esteja todo ele muito ligado ao mercado spot, ao mercado diário, ao mercado de curto prazo. E todos os preços praticados nos combustíveis estão irremediavelmente, por todos os comerciantes, estão irremediavelmente obrigados, digamos assim, a fazer essas transações, praticar preços ligados a esse mercado de suporte. Porque em cada instante, em cada momento, cada consumidor pode escolher o seu posto de carregamento. Ora, no caso do setor elétrico e do setor do gás natural não é assim. Nós temos contratos que podem ser indexados, mas também podem ser anuais, com preços firmes de 2 anos, 3 anos. E, portanto, quando nós comparamos preços neste mercado muito mais complexo, é muito difícil nós podermos dizer que estas margens refletem margens e não... Elas têm por trás estratégias de aprovisionamento diferentes. Não são comparáveis. Têm estratégias de firmeza de preços totalmente diferentes. E, portanto, o que se passa é que a tarifa, e bem sabem isso, a tarifa regulada tem uma firmeza provavelmente superior à firmeza que se passa no mercado livre e, portanto, daí estes diferenciais de preços. E, por fim, sobre a questão que também foi colocada, sobre os lucros e os windfall profits, eu diria que durante esta situação de crise energética que vivemos, eu separava 2022 de 2023. Nós, em 2022, fomos impactados por preços muito elevados. Naquele ano, em 2023, a situação ficou muito mais confortável, houve uma descida substancial de preços. O desvio que estamos aqui a tratar não é um desvio de 2022, nós não cortamos o custo de 2022. É um desvio de recuperação, da monetização desta produção com preços garantidos de 2023. Onde já não haveria, digamos assim, as dificuldades a nível de custos observadas em 2022. Mais uma vez estou a tentar justificar de forma bondosa a decisão regulatória que a ERSE tomou. E estou a terminar, portanto, sobre os windfall profits, bem sabemos que foram tomados um conjunto de decisões que
E este tema não tem a ver com isso, porque estamos a falar de diferenciais da produção de preços garantidos, mas para tratar a questão dos windfall profits, a Ibéria foi inovatória, inclusivamente, nos mecanismos que encontrou para resolver isso, e toda a Europa, eu penso que ainda hoje temos muitos exemplos de medidas políticas e regulatórias que permitiram e contribuíram para isso. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e chegamos ao fim desta audição. E, caros colegas, queridos amigos, tenho uma novidade. Esta é a última reunião que vamos ter da nossa Comissão. Espero que tenhamos, entre todos, dignificado a confiança que os cidadãos depositaram em nós, o que é importante. E eu queria deixar, em nosso nome, se me permitem, um agradecimento especial ao Sr. José Rua, à doutora Cátia Duarte, deixar aqui uma palavra especial a todos os que trabalharam nesta comissão, porque eles também representam os muitos que não conhecemos e que trabalham em prol da nossa Comissão, da Assembleia da República e da Casa da Democracia. A todos, o meu maior obrigado. Foi uma honra servir à vossa beira. Muito obrigado a todos.